Eu não sei se você é uma pessoa que passa muito tempo pensando na vida que nem eu, mas eu estava em uma semana em que eu estava pensando exatamente sobre uma coisa em específico, e aí eu comprei esse livro porque era um livro que eu queria muito há muito tempo, e coincidentemente ou não, o livro falava exatamente das coisas que eu estava pensando. Eu sei que eu quase nunca apareço nesse canal e que tem, sei lá, mais de 2 anos que eu não venho aqui, mas às vezes me dá na telha de gravar. É que a correria da vida faz com que eu não grave com mais frequência, porque sinceramente é algo que eu gosto muito, e sei lá, às vezes eu só apareço aqui pra gravar e a luz tá estourando. E eu gosto de gravar vídeos principalmente pelo motivo de que é algo que eu posso assistir depois e deixar de recordação, sabe? E eu não sei qual luz tá melhor, eu acho que essa. Enfim, então talvez ninguém assista esse vídeo e não é algo que eu me importe, na real. Não é... Eu mesmo assisto o vídeo várias vezes e gosto depois de assistir de novo. E, enfim, é mais pra eu mesmo, entende? É porque eu sinceramente gosto, mesmo se eu estiver falando, tratando sobre um assunto. Enfim... eu estava querendo muito esse livro desde o final do ano passado, porque eu olhei pra ele e o título me interessou bastante. E é engraçado que, tipo assim, as pessoas realmente têm as suas próprias perspectivas, né? Porque quando eu li o título, em outra vida talvez, me veio na cabeça, provavelmente um relacionamento que não deu certo, em outra vida pode ser que venha a dar. E não estou falando sobre reencarnação, nem passou isso na minha cabeça sobre ser um livro espírita ou não. Mas quando eu comentei sobre esse livro com a minha amiga, ela pensou que fosse um livro espírita. Mas não é. Mas traz, assim, algumas filosofias, assim, sobre a vida que eu estava pensando muito na semana antes de ler o livro. E é por isso que eu vim compartilhar. Não só a questão do livro, mas a questão das coisas que eu estava pensando, porque, sei lá, porque eu tô querendo compartilhar isso. Mas, enfim. É que, na verdade, eu acho que eu gostaria que outras pessoas falassem: nossa, Hilary, eu penso muito nisso também, vamos pensar nisso junto e ficar maluca da cabeça comigo também? Mas, enfim, a questão que eu tava pensando é, tipo assim... Cara, é muito louco, eu não sei, eu acho muito louco pensar que, tipo assim, eu tenho a minha vida, você tem a sua vida, mas as pequenas decisões das nossas vidas também importam muito e às vezes a gente esquece o quanto elas importam. A gente não dá significância pra essas pequenas decisões quando no futuro o tempo passa e a gente volta pro passado, volta pra algumas coisas e a gente pensa: caraca, se eu não tivesse tomado aquela decisão que na época, na minha perspectiva, eu achava insignificante, eu estaria em outro lugar, eu teria conhecido outras pessoas, eu teria vivido outras coisas, eu teria outra vida, entendeu? E é louco pensar, porque, tipo assim, os nossos pais a gente não escolhe, os nossos irmãos a gente não escolhe, mas as pessoas, as terceiras pessoas que estão à nossa volta, a gente escolhe quem são os nossos amigos, os nossos melhores amigos, a gente escolhe os lugares onde a gente quer estar, os lugares que a gente não quer estar, e isso molda totalmente a nossa vida e a perspectiva da nossa vida. E, tipo assim... Hoje eu moro em Maringá, mas e se eu não tivesse vindo pra Maringá, qual é a vida que eu estaria vivendo no lugar de Maringá? Porque certamente eu estaria vivendo alguma vida, certo? Ou sei lá, se eu tivesse escolhido outro caminho, talvez esse caminho me levaria a... Eu sou louca por pensar essas coisas, eu não sei. Mas assim, é muito louco pensar nisso, sabe? Porque, por exemplo, a cada dia que passa, o tempo, ele, né... tá muito rápido. E às vezes me bate um desespero por saber disso, porque o tempo tá passando rápido demais. E se isso, né, se a gente percebe isso, se a gente sente isso, que o tempo tá passando rápido demais, é porque cada vez mais a gente está se aproximando de um futuro que pode não existir. Entendeu? E eu sei que é um pensamento muito negativo, que talvez, né, minha cabeça às vezes fica meio lelé da cuca às vezes. Mas assim, é realidade, eu não sei se vocês pensam nisso, mas às vezes eu penso. E nessa semana eu estava pensando nisso demais. Fora na outra questão de, tipo assim, escolhas, que é o que eu estava falando no começo. Gente, as escolhas, elas importam tanto. E por que a gente não significa mais as escolhas, sabe? Tipo assim, mudar de cidade é uma escolha que a gente coloca como algo importante, né? Porque vamos mudar de cidade, de estado, enfim, fazer algo... Qual faculdade escolher, qual curso fazer. São coisas que a gente já coloca importância. Mas tem outras coisas que a gente não dá a mínima e que também refletem como vai ser a nossa vida. E eu fico pensando no seguinte: existem muitas possibilidades de existência, tipo, da nossa vida, sabe? Se eu não tivesse a vida que eu tenho hoje, qual vida eu teria? Tipo, era pra eu viver exatamente o que eu estou vivendo hoje. E isso é muito importante.
aceitar e entender isso. Que tudo que você está vivendo hoje era porque era pra ser exatamente assim. E o que é seu, uma hora vai chegar na sua vida, sabe? Independente de quanto tempo for passar. Mas é louco pensar que, tipo, tudo que você tem hoje, tudo que você é hoje, as pessoas que estão na sua volta hoje, só estão por conta de pequenas decisões que você fez. E muitas das vezes você nem percebeu o que você fez. Gente, só eu que fico maluca pensando nessas coisas? É possível! E se eu não tivesse ido naquele lugar aquele dia? Talvez eu não teria conhecido aquela pessoa. E se minha família não tivesse conhecido aqueles amigos? Talvez eu não teria conhecido essas pessoas e nem os filhos dessas pessoas. Só estou dando um exemplo. Se meu pai não tivesse ido... Enfim... Sabe? Ou se eu não tivesse mudado de cidade, e se eu não tivesse escolhido fazer faculdade no lugar em que eu faço faculdade, eu não teria conhecido as pessoas que eu teria conhecido. E se eu não tivesse escolhido a igreja que hoje eu congrego, eu não teria conhecido as pessoas que são muito importantes pra mim aqui em Maringá, que são os meus amigos, entendeu? E se eu não tivesse escolhido tudo isso, o que eu estaria vivendo agora? Tipo assim, não importa, né? Porque a nossa vida é essa. E é isso que a gente tá vivendo hoje. É o que a gente tem. São as coisas que a gente tem, os lugares que a gente vai, as pessoas que a gente conhece. Mas gente, é muito louco pensar como teria sido. E eu não estou falando sobre, assim, pensar excessivamente nos e se's da vida. Tipo, querer voltar atrás ou fazer uma escolha. Não penso nisso. Sobre querer refazer escolhas ou voltar no passado. Às vezes me vêm esses pensamentos, mas não excessivamente ao ponto de me prejudicar, sabe? Não é isso. Mas eu só acho louco essa coisa de poder pensar como teria sido, sabe? Tipo, eu tenho essa minha vida com essas pessoas, com esses lugares, com aquilo que faz a minha vida ser exatamente minha. Mas eu poderia viver outra coisa também, ou outra coisa também. E quando eu falo isso, eu também falo sobre o futuro, porque o que eu tenho hoje é a realidade, de tipo assim, obviamente, de tipo assim, fazer faculdade no lugar que eu faço, conhecer as pessoas que eu conheço, mas tudo isso uma hora vai passar. Tudo isso em algum tempo... Gente, são coisas... Eu estou falando, devo estar parecendo idiota. Eu sei que são coisas óbvias, mas é muito louco pensar nisso. Só eu acho louco e quebra a cabeça pensando nessas coisas. Tipo, em um futuro em que eu não conheço, né? Que eu desconheço totalmente. Nem sei se eu vou estar presente nesse futuro, aliás. Porque eu também penso nisso. Sobre se preocupar excessivamente com o futuro, que eu nem sei se eu vou estar lá. Eu fico pensando, quem vai estar comigo? Em quais lugares eu vou estar? Entendeu? O quanto a minha vida vai mudar. Porque a gente fala, a nossa vida é uma só, mas a gente vive muitas vidas dentro dessa vida só e a gente sequer percebe. Porque tudo passa na nossa vida. E a gente sabe disso, só que a gente às vezes não pensa, mas assim, sabe? De refletir nisso. E isso é muito louco, assustador até. Mas o incrível é que eu estava pensando muito nessas coisas exatamente na semana que eu comprei esse livro, na semana que chegou esse livro pra mim. E o mais engraçado é que eu queria muito esse livro desde o final do ano passado, só que eu não consegui comprar porque eu estava sem dinheiro. E aí, não sei quando que eu consegui comprar, acho que foi em fevereiro ou março que eu comprei. E aí eu achei engraçado, porque quando eu queria comprar esse livro, eu não estava pensando nessas coisas. Então não era o momento certo pra eu comprar esse livro ainda, sabe? Pra eu entender um pouco as coisas e tipo assim, caraca, não é só eu que penso nessas coisas absurdas. Mas naquela semana eu estava pensando, e justamente naquela semana... Por que eu sou assim, cara? Eu juro, eu não queria ser assim. Porque parece que eu sou muito louca. Ou tipo assim... Eu queria muito, muito ter amizades assim, que tem esse mesmo... Sabe, esse parafuso a menos que eu tenho. Porque às vezes eu fico... eu não aguento ser assim, cara. Juro por Deus. Mas enfim, comecei a ler. E basicamente temos a nossa protagonista Hannah. E ela já morou em várias cidades. Só que acontece que ela não se sente assim, sabe? Como se pertencesse àquele lugar. Até que ela decide voltar pra cidade que ela passou a maior parte da vida dela, que foi em Los Angeles. E lá ela vai morar com a amiga dela, a Gabi, e com o marido da Gabi. Até que eles decidem sair em um rolê no bar. E aí ela encontra o primeiro namorado dela, que foi o primeiro amor dela, se eu não me engano. E eles terminaram na época, quando eles eram adolescentes, por um motivo assim, bem bobo, sabe? Muito provavelmente foi porque ela mudou de cidade, enfim, eles não
quiseram continuar o relacionamento. E aí eles se encontraram depois, né, de muitos anos, e eles sempre, né, os dois sempre pensaram como teria sido se as coisas tivessem sido diferentes e se eles tivessem tido alguma coisa na época, né, insistido na época o relacionamento. Mas enfim, aí eles estão lá no bar e aí a Gabi quer ir embora e ela chega, né, na Hannah e fala: amiga, estou indo embora, você quer ir comigo ou você quer ficar mais tempo? Porque ela estava, né, com o Ethan, que é o primeiro namorado, e que nitidamente ela estava querendo que acontecesse alguma coisa, assim como ele também. E ali naquele momento ela fala assim: se for pra acontecer alguma coisa entre eu e ele, independente do que eu vou fazer agora, vai acontecer. Independente do tempo, vai acontecer. E aí, eu também acredito muito nisso, inclusive, sobre, tipo, independente do que aconteça, independente das circunstâncias, ou do quanto tempo passe, ou quanto você acha que, tipo assim, jamais vai acontecer, se for pra ser seu, acontece. E aí ela disse isso. E aí, por conta dessa crença, né, ela falou: vou embora, porque eu indo embora agora não vai acontecer nada, mas se for pra acontecer, acontece. E aí ela foi embora. Aí nisso a Gabi passou em um ponto turístico e queria tirar foto, fazer com que a Hannah conhecesse. E a Hannah foi no meio da rua, o sinal tava vermelho, tirou foto da Gabi com o marido. Nisso ela foi atropelada. E a pessoa que atropelou não prestou socorros nem nada, mas ela foi parar no hospital e basicamente o livro inteiro é ela no hospital. E assim, foi uma leitura um pouco maçante, eu confesso. Tava legal. Mas eu comecei, tipo assim, ai, sério que é isso? Tipo, quebrou um pouco as minhas expectativas, porque eu esperava que fosse algo, mas na verdade não era. Mas o que mais me impactou realmente foi o final do livro, com uma fala de um personagem que só apareceu ali no final do livro, inclusive. Que daí foi o que mais fez com que eu ficasse, caraca. Mas enfim, basicamente ela foi pro hospital, e eu falo que o livro todo foi ela no hospital, mas ia alternando entre essa realidade que eu contei agora pra vocês e uma outra realidade. E qual seria essa outra realidade? Nessa outra realidade, quando a Gabi perguntou se ela queria ir embora ou não, na verdade ela não vai embora, ela fica. E aí quando eu percebi isso, eu fiquei, caraca, que é isso, meu Deus, que desespero. Eu fiquei no desespero, porque tipo assim, cara, duas realidades, e agora? Qual que eu vou escolher? Ou qual que a autora vai escolher? Porque eu pensei que pelo menos, no mínimo, a autora ia escolher uma das realidades. Tipo, olha, a que realmente aconteceu foi essa aqui, não essa. Mas a autora não fez isso. Ou seja, se você for ler, a realidade que te agradar melhor é a tua realidade, entendeu? E aí, enfim, ela ficou com ele no bar nessa outra realidade. E nisso, muitas outras coisas começaram a acontecer. Eles começaram a namorar, ela descobriu que estava grávida. Só que na outra realidade, que ela foi pro hospital, né, ela perdeu o bebê por conta do acidente. E no hospital ela conhece uma outra pessoa, que era o enfermeiro da noite dela. E aí eles têm um casinho, não dentro do hospital, mas depois acontece de eles finalmente engatarem ali em um romance. Esse é um lado da história. Ela não ficando no bar, ela sofrendo um acidente por isso, né? Ela se apaixonando pelo enfermeiro dela. E na outra realidade, ela ficando no bar, ela voltando a namorar com o primeiro amor dela, ela tendo um filho de outro homem com esse primeiro amor dela. E aí o relacionamento deles muito bom, muitas coisas boas acontecendo, e aqui só desgraça, mas ela achou ali um amor pra ela também nessa outra realidade. E aí, enfim, vai contando as histórias desse sentido, sabe? Muitas outras coisas acontecendo no meio disso. Aí chega no final do livro, o esposo da Gabi acaba traindo ela. E aí, ali, muitas conversas que ela teve com a melhor amiga, né, com a Hannah fala: lembra daquele carinha que você gostava no ensino médio? Ele também divorciou, o que você acha de, né, vocês voltarem a conversar e tal. E no fim eles voltam a conversar, eles começam a namorar, se apaixonam. E aí é esse personagem que fala algo que eu achei incrível e que eu vou ler pra vocês. É perfeitamente possível que a cada vez que tomamos uma decisão, haja uma versão de nós mesmos em algum outro lugar, em algum lugar que escolheu seguir por outro caminho. Um número infinito de versões de nós está vivendo as consequências de cada possibilidade das nossas vidas. O que estou tentando dizer com isso é que eu sei que pode existir universos por aí onde fiz escolhas diferentes e que me levaram a outro lugar, que me levaram a outra pessoa, e meu coração se parte por cada versão de mim que não terminou ao seu lado. Gente, incrível! Tipo assim, sobre essa filosofia aqui, sobre essa teoria,
eu queria estudar um pouco sobre isso, mas eu não acredito, né? A nossa vida é singular, eu acho que cada um vive a sua vida singularmente. Deus deu um propósito de vida pra cada um, pra cada pessoa. Deus sonhou com cada pessoa. Então eu não acredito nisso de que, tipo, eu estou vivendo essa escolha e versões de mim estão vivendo. Não sei se foi uma metáfora, eu prefiro acreditar que é uma metáfora isso de versões de mim estar vivendo outras escolhas, tipo, em questão de pensar em como teria sido, como eu estava falando antes. Mas eu acho muito louco pensar nisso, porque nos faz refletir o quanto que as nossas escolhas nos levam a determinados caminhos, e esses caminhos podem ser bons ou não. Tudo na nossa vida reflete nas nossas escolhas, sabe? Tudo são consequências das escolhas que um dia a gente tomou. É óbvio que a gente vai tomar decisões ruins, né? Isso faz de nós sermos humanos. Mas é engraçado, né? Pensar em como as coisas poderiam ser diferentes a cada decisão que a gente toma na nossa vida. E pensar nisso, refletir sobre isso, me faz pensar, caraca, aonde eu quero chegar no futuro, quem eu quero ser no futuro, o que eu quero viver no futuro. Quando eu estiver bem velhinha e olhar pra trás e lembrar de todas as coisas que eu vivi, o que eu quero lembrar, o que eu quero pensar a respeito da minha vida, a respeito de quem eu fui, a respeito das minhas decisões, a respeito das pessoas que estão à minha volta, os lugares que eu fui, as coisas que eu fiz, a respeito, inclusive, da minha vida com Deus, quem eu fui, o que eu fiz, sabe? Quais foram, qual foi a minha trajetória como, não só como Hillary, mas como a Hillary que tem um propósito, como a Hillary que tem um chamado. O que eu fiz, sabe? Qual foi o legado que eu deixei pra trás? E eu sei que talvez muitas pessoas pensem, mas o que importa isso? No sentido de, tipo assim, você não é importante. Você não... Pra querer deixar algo, pra querer... Sim, não sou importante. Provavelmente em algum tempo, daqui muitos anos, quando eu morrer, enfim, eu vou ser uma pessoa totalmente esquecida, mas eu tenho as minhas lembranças, eu tenho comigo quem eu sou, quem antes eu era e quem eu quero ser, e quando eu estiver bem velhinha e estiver, sei lá, deitada em uma cama esperando a morte chegar até mim, eu ainda vou continuar lembrando. E não importa pras pessoas, mas importa pra mim, sabe? E eu vou me importar com o que eu fiz, com o que eu fui, com quem eu sou, com quem eu fui em determinada época. E é muito louco pensar nisso, porque quem eu sou hoje, eu não vou ser pra sempre. Essa pessoa que eu acabei de falar, em que eu vou ser futuramente uma velhinha deitada em uma cama esperando a morte chegar até mim, essa versão de mim não é a versão que eu estou sendo hoje, sabe? A cada tempo, a cada passar dos anos, cada versão de nós entra, sabe, dentro de nós, e a gente às vezes não percebe. Quando eu paro pra pensar e refletir que antes eu era uma pessoa e hoje eu sou outra, e que algumas pessoas têm partes específicas de mim, eu acho isso incrível. É louco, mas é incrível, entendeu? Tipo assim, eu estava até tendo uma conversa com a minha amiga, talvez eu esteja fugindo um pouco do assunto, mas é que eu acho incrível refletir sobre essas coisas. É louco pensar que eu sou quem eu sou, mas as pessoas que estão à minha volta às vezes não conhecem quem eu realmente sou, sabe? E só conhecem partes de mim. E é isso que a gente somos. Para as pessoas a gente somos partes, mas para nós mesmos, nós somos inteiros. E é por isso que, apesar de sermos insignificantes pro tamanho do universo e as coisas não importarem tanto, não importa para terceiros o que você quer, o que você sonha, o que você almeja, onde você quer chegar, o que você quer construir, a pessoa que você quer estar. Os outros podem falar, os outros podem pensar, os outros podem, enfim, gostar de falar alguma coisa sobre você, mas só importa de fato pra você, entendeu? A história é sua. Se você fosse escrever o livro da sua vida, o personagem principal não é os outros, é você. E eu não sei se eu tô errada de pensar nisso, na real, mas é o que eu penso. E como eu estava dizendo antes, é muito engraçado pensar que, apesar de ser quem eu sou, algumas pessoas da minha vida, como eu estava falando, têm partes de mim. Algumas pessoas vão ter a parte da Hillary chatona, cara de brava, aquela que quer ser policial, delegada, enfim. Outras têm uma parte de mim que gosta de escrever, que escreve cartas, que escreve livros, que, sabe, escreve romances. E
e até romances trágicos. Outras têm uma parte de mim super engraçada, outras têm uma parte de mim super quieta na dela e que não fala nada e que é um pouco antipática e que se acontece alguma coisa, a expressão muda na hora e tem essa cara de bunda pra todo mundo. E é isso. Umas têm uma Hillary falante, outras têm uma Hillary muda. Algumas têm partes que eu amo dentro de mim e outras não têm essa parte. E a culpa não é nem das pessoas, é eu. É porque o meu eu não bate com todo mundo. E é interessante pensar nisso, porque você é você pra você mesmo. E o que você vai criar afeta as pessoas, porque as pessoas também te conhecem, também estão inseridas na sua vida. Mas só vai importar mesmo, impactar a tua história. E eu acho que isso sim é importante. O legado que você vai deixar até o final da sua vida é sim importante. Então não faça escolhas burras ou... Isso é pra mim também. Faça escolhas burras ou aquelas escolhas inconsequentes e que você pensa, cara, isso não tem, sabe, significado nenhum. Mas vai ter, vai mudar a sua história, vai mudar a sua vida, quem você vai ser, as pessoas que você vai conhecer. Então pense bem, faça boas escolhas, escolha boas pessoas, escolha bons lugares, bons momentos. Bom o suficiente pra você escrever sobre isso, porque um dia eu vou escrever sobre a minha história. Por isso que ela tem que ser boa. Deus, sou eu de novo. Como diz Dylan Johnny, não sei se é assim que pronuncia o nome dele, é um youtuber aí sensacional que eu gosto de ouvir ele falando. Ele sempre fala assim no final dos vídeos dele, mais ou menos isso aqui: não escuta o que eu falei, é abobrinha, entendeu? Esquece tudo que eu falei, porque agora eu falando mesmo, eu acho que não fez sentido nenhum nada que eu falei aqui. Mas é porque às vezes eu só não faço sentido mesmo. E aí eu quero, com uns 30 anos, assistir esse vídeo e ficar tipo assim... Como eu era tonta, meu Deus, cara. Mas essa sou eu, é a versão de mim. Então pode ser que eu faça sentido pra uns e não faça nenhum sentido pra outros. Seja louca pra algumas pessoas, mas muito sã pra outras. Eu prefiro ser louca, que eu acho que eu realmente sou louca. Mas enfim, esqueça tudo que eu falei. Eu pensei que tava gravando. Eu não sei que parte que eu parei, mas eu vou continuar daqui.